Pessoal, eu dei start aqui na gravação da web aula ao vivo de hoje. Antes da gente iniciar aqui, como de praxe, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes aqui, né, de funcionamento aqui do Senai Unidigital Goiás, tá? Deixa eu compartilhar aqui e aí depois a gente volta à nossa programação normal aí da aula. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Deixa eu... Trava não. Tá, agora sim. Pessoal, né, bem-vindos aí à aula de eletricidade. É, Antes da gente iniciar aqui, dar o start aqui, dar alguns recados para vocês e perguntar, né, é, se vocês estão gostando aí dessas palestras, desses cursos, né? Vocês tiveram, por exemplo, workshop, né? Tiveram aula aí do professor na semana passada, né? A aula do professor José Mota aí, tá? E eu tenho mais um recado para vocês, né? Assim, se vocês estiverem gostando aqui desse conteúdo, não, né, tá tendo palestra demais e tal, eu quero mais aula, não tô gostando dessa aula e tal, é, vá lá na pesquisa aqui de satisfação e dá sua opinião, né? Você está gostando do conteúdo das aulas, está gostando dos cursos, né? Inclusive, né, aproveitando o ensejo aqui, eu tenho mais um recado para vocês. Esse curso de IA aqui, ó, é importantíssimo. Eu fiz ele, já fiz ele semana passada aqui, tá? Geralmente os professores fazem, né? É um curso que fala da inteligência artificial, né? Uma realidade que a gente, né, como se diz, o futuro é agora, né? Que a gente está enfrentando agora. E como que a CIA pode transformar a sua vida profissional e sua vida também pessoal aí, né, no dia a dia aí, é, na qualidade de aluno aqui do curso eletrotécnico, na qualidade trabalhando, né, como eletrotécnico, cada vez mais o corpo de conhecimento que a gente, né, como profissional aí, seja dos cursos técnicos, dos cursos superiores, né, dos tecnólogos aí, a gente tem que atingir, né? Nós temos mais ferramentas. Antigamente a gente fazia tudo na mão, depois foi tudo datilografando, né? Depois de datilografar, fazendo tudo nos computadores antigos aí, Lotus, por exemplo, e hoje em dia, além do computador, nós temos a internet, que, né, a gente não precisa mais ir lá na Biblioteca Barça, na biblioteca da cidade, fazer essa pesquisa, né? Com um Google aí de distância, você pode fazer essa pesquisa. Hoje em dia, além do Google, nós temos aí o GPT, né? O mais famoso aí, o Chat GPT, nós temos o Gemini, né? Que são linguagens aí, modelos de linguagem
aí que, né, de inteligência artificial, que na prática não é uma inteligência artificial, mas é o mais próximo que temos na atualidade que que representa o que que é uma inteligência natural, né? Inteligência natural é você, eu aqui, né? Ou seja, pessoas que têm né, vai adquirindo conhecimento, fazendo cursos, adquirindo numa universidade conhecimento, adquirindo, trabalhando, né? A primeira escola sua foi com sua família, né? Em que você aprendeu por associação a falar, né? O português aqui Brasil, né? E assim, desde que a gente nasce, a gente está sempre aprendendo. E esse curso aqui, ele basicamente, pessoal, resumindo aqui, é para ele quebrar alguns estigmas, né? O estigma de que a IA, ela vai fazer todo o trabalho por eu, né, e por você aí, e você não vai fazer mais nada, né? Tem até alguns teóricos aí da pedagogia, né? Tem um livro aí, ele é interessantíssimo, chama A Cretinização do Ensino, uma coisa assim, né? Depois eu pego aqui e a gente comenta, a gente pode até comentar sobre ele aqui, né? Que aí as ferramentas estão fazendo com que a gente pense menos, né? E aí nós, de uma certa forma, ficamos escravos dela, né? E aí esse curso é justamente para você entender o que que é a IA, como que ela pode te ajudar, né? Então ele mostra os dois lados da moeda, né? A parte ruim e a parte boa, né? A parte ruim, por exemplo, é que você pode fazer a pergunta, não ler nada, né? Só simplesmente copiar e colar uma pergunta aí de uma atividade, por exemplo, copia, cola, né? Ele te dá a resposta, você copia de novo, cola e manda para o professor. Ou seja, nesse exercício, você só exercitou ali os dedos ali, a mão, né, os tarsos aí, os metatarsos, mas você não exercitou o que? O cérebro seu. Você nem leu, você não sabe nem errar qual que foi a pergunta que você fez, né? Qual que foi a resposta que você deu lá, né? Lá da atividade, né? Então, esse é o lado trevoso, né? Como diz o professor aqui do lado aqui, é o lado das trevas, o lado maligno da IA. Agora, o lado benigno é você poder fazer uma pesquisa. Inclusive, você pode até pedir para ela corrigir o que você fez, né? Alguns alunos aí já fizeram até os testes aí, né? Eu tenho algumas turmas aí que eu achei bastante interessante, né? Ele ajuda. Ah, professor, então não preciso mais de você, não. Tchau, obrigado. Né? Não. A IA, ela pode te ajudar nesse sentido, fazendo resumo, né? Igual a gente fazia antigamente, não sei se é da época de vocês, né? O fichamento, né? A gente pegava ali o material, fazia um resumo, e daí alguns cursos, né? Principalmente os mais cursos de humanas, né? Mas também de exata, isso aconteceu comigo. A gente ia lá na frente para falar em público, inclusive até para a gente se acostumar a falar em público, porque a gente ainda tem um problema aí na questão, muitas pessoas têm um problema aí, né, falar a verdade, eu sou bastante envergonhado, tá? Eu sou pessoa que tem muita vergonha, eu tenho medo de falar em público, ah, tá, vá. Ah, professor, tá bom, vou acreditar no senhor, tá? Então, assim, a IA, né? E ela não pode substituir essa sua experiência de você fazer a leitura, mesmo que uma leitura diminuída ali, né? Através, ó, faça um resumo, que esse capítulo aqui está muito grande, faça um resumo dos pontos principais aqui. Às vezes até a pergunta da atividade, ou não entendi o que que essa atividade um, atividade 2 está querendo dizer. Me explica aí, né? Me explica a nível, sei lá, de segundo grau, me explica a nível de terceiro grau. Tem vários níveis que você pode pedir para a IA fazer isso. Então, assim, eu recomendo fortemente que vocês
faça esse curso gratuito aí e aprendam já, agora. A hora é agora, né? Time is money. A hora é agora. Vamos economizar, né? Tempo, vamos economizar dinheiro. A hora é agora. Faça a inscrição, né? E, e aprenda o que que é IA, como que você pode utilizar ela no seu dia a dia, aqui na qualidade de aluno e também no seu dia a dia profissional. Beleza? Eu gostei muito dessa iniciativa aqui, né? Nós temos essa iniciativa aqui para os professores, né? Inclusive até para os professores da velha guarda aí, né? Por exemplo, tem o professor Hipólito aqui, né? Não sei se ele já ministrou aula para vocês, né? Ele é da velha guarda, ele é lá de 1970. E aí, esse negócio de IA aqui, ele não sabia se era de comer ou passar no cabelo. E agora, ele, né, depois que ele fez esses cursos aqui, inclusive um deles é esse daqui, o cara já tá já estralando na IA aí, tá usando o GPT, tá usando o Gemini, tá usando o Claude, né? Tem até o Claude aí, ixi, tem várias IAs, né? Tem o DeepSeek, né? A IA chinesa lá. Então, pessoal, é importantíssimo isso. Agora, voltando aqui para o nosso, né, para nossa disciplina, como vocês tiveram aquela aula, né, lá com o professor na semana passada, né? A palestra que foi lá no dia 27 aí, do professor José Mota, né? Aí eu mais uma vez deixei o conteúdo gravado para vocês e eu tô olhando aqui, ó, que além dessa aula de hoje, nós ainda temos mais 3 aulas, né? Ainda esse ano nós temos a aula da próxima semana, né? Aí depois vocês vão entrar no período de férias aí da unidade, tá? E vão ter ainda mais 2 aulas lá em janeiro de 2026. E aí, o que que eu pensei, né? Eu aqui queimando as pestanas aqui, mas a Caroline, aquela aula que eu tinha deixado gravada aqui para vocês, né, do feriado, essa do dia 20. Como eu não tinha uma aula que falava especificamente só de um exercício, por isso que eu coloquei essas 4 aulas aqui para vocês, né? No mesmo rótulo, tá? Eu selecionei aqui, aí depois até a Caroline, a monitora, que me perguntou o porquê, né? Eu falei, olha, porque todos esses exercícios aqui, eles não estão em uma aula só, eles estão nessas 4, beleza? Aí, a aula que substituiu, né, para vocês não perderem a palestra lá do professor José Mota na semana passada, foi essa daqui, ó. E eu fiz a análise da atividade 5 aqui, até os itens A e B. Deixa eu ver de qual exercício. Porque o que que eu quero fazer hoje nessa aula aqui? Eu quero falar dos últimos exercícios de tensão e corrente contínua. Deixa eu pegar aqui atividades. Porque os últimos exercícios aí da atividade 5, deixa eu deixar tirar aqui a marcação do parágrafo. Ó, o 5 começou a partir desse, né? Aí tem o 5.1, o 2, né? O 3, as letras A e B. O 4, que é lá do condutor de energia. Então, ficou faltando a gente analisar o exercício 5, o 6 e o 7. Inclusive, esse 7 aqui, eu quero ver se eu já, ainda hoje aqui, eu vou ver se ainda dá tempo da gente analisar ele, pelo menos ele todo aqui, porque ele é um pouquinho extenso. Inclusive, eu vou fornecer depois 2 materiais para vocês
né, de exemplo aqui de solução, tá bom? Como se diz, ó, vamos começar agora aqui. O 5 aqui, pessoal, ele fala que, ó, considerando um circuito elétrico, a gente tem uma alimentação aqui de 200 volts, né? De tensão contínua, tá? Lembrando que essa aqui é a simbologia para tensão contínua. Ele ficou ligado por 3 horas, né? Então, esse aqui é o tempo. O tempo aqui, lembra lá em física, principalmente mecânica, o tempo a gente media ele em segundos, né? Lá em mecânica, em cinemática, né? Aqui, no caso, para monetização, né? A gente utiliza a hora, tá? Então ele ficou ligado por 3 horas. É sempre bom quando você lê um exercício de física, pessoal, ou um de matemática, você ir lendo, né, marcando aqui, colocando as variáveis que você tem acesso, tá? Então o tempo ele ficou ligado por 3 horas. O consumo desse circuito e o custo para manter este circuito em funcionamento, né? Ele quer o cálculo, né? Ah, aqui, ó. Eu comi a vírgula, né? Parece que eu tô com fome, né? Calcule o consumo elétrico desse circuito e o custo para manter este, né, em funcionamento. Para isso, considere o preço do quilowatt-hora aqui, né? Aqui é 1 kW, quando não tem número nenhum, né? Está querendo dizer que é 1 kWh, ele é igual a 36 centavos aí. Beleza, professor, entendi. Vamos lá. Vou ver se dá até para fazer aqui, que aí a gente economiza mais tempo para a gente ter para o exercício 6 e o exercício 7 aqui, que ele, né, a análise dele, a gente pode até começar, porque aí na próxima aula a gente finaliza e eu vou deixar as duas últimas aulas. Eu vou até colocar aula extra aqui, se eu não me engano, acho que tem. Pelo menos na sala modelo aqui tinha. Deixa eu só olhar aqui, pessoal. Tá aqui, ó. Você foi em biblioteca. Aqui, ó. Esses vídeos complementares, pessoal, são vídeos. Tem até vídeo de resolução de exercício, mas não necessariamente o exercício das atividades, tá? Principalmente, ó, essa aulinha aqui, ó. A aula 7, ó, conceito de impedância. O que que é uma impedância? Né? Você vai descobrir que a unidade de medida da impedância é a resistência elétrica, mas ela é uma resistência elétrica em um circuito, né? Quando a gente fala de impedância, geralmente é a aplicação de um circuito de tensão e corrente alternada. Então, o professor Paulo aqui, ó, ele tem esse conteúdo dele aqui, ó, ele falando o que que é impedância, o que que é o fasor, né? E os números complexos e como esses fasores, né? O conceito de fasor e número complexo, ele vai te ajudar a solucionar um circuito de tensão e corrente alternada, tá? É, Esses dois aqui, ó, aula 7, aula 8. É bom vocês dar uma olhada nessas aulas aqui, né? Mas a 7 a 8 ela é fundamental aí para você entender que precisa de uma parte da matemática aí, ó, que é fundamental. São 13 aulinhas aqui, né? Aulas rápidas aqui, mas principalmente, né? A aula 7, ó, aula 6, 7 e essas três aulas aqui, ele aborda os circuitos de tensão e corrente alternada e a matemática necessária, né, para você solucionar, até para você entender na hora da leitura esse exercício, tá bom? Que ele explica o conceito para você fazer a atividade um e 2 da SAP 2. Porque aí eu vou deixar essas aulas lá de 2026, né, depois do período de férias de vocês, para a gente analisar essas atividades e até lá vocês
né, vão ter visto esses vídeos aqui complementares, tá bom? Então, ó, considerando que o circuito permaneceu por 3 horas, né, ele quer saber quanto que custou, né? Quanto que custou esse tempo de 3 horas, esse circuito funcionando aqui, tá? Como é que eu vou estruturar? Lembra que na aula, na gravação da aula passada aqui, ó, eu até expliquei como é que funciona a conta de energia e as concessionárias, né, como um todo, não é só a local, ela, né, tem, por exemplo, aqui o valor do quilowatt-hora aqui, ó. Cada quilowatt-hora que para essa conta de energia que eu peguei de exemplo, ela vale 53 centavos. Aqui ele vale 36, né? No exercício. 53 centavos. Essas outras casas decimais, ele está incluindo os impostos aqui, ICMS, PIS, COFINS, tá? Aqui é o bandeira vermelha. Basicamente, o conceito de bandeira vermelha é igual táxi, né, professor? Né? Quando tá de madrugada, onde a demanda é menor, né, o taxista enfia a faca na gente, né? Ele cobra mais caro, né? É mais ou menos esse conceito aí, né? Então quer dizer que o reservatório, se o reserv tá numa época aí de seca, o reservatório da hidrelétrica ele tá baixo, vai aparecer essa cobrança para cada quilowatt-hora. Ó, esse valor aqui foi a quantidade de quilowatt-horas que foi gasta nesse mês aqui, ó. Esse aqui é uma conta de energia do mês de setembro, tá? Setembro aqui de 2014, ó. Esse cliente consumiu 1.221 quilowatt-hora. Então, a fórmula aqui de potência, né? Igual a gente viu no exercício passado aí, potência não, melhor dizendo, de consumo de energia é energia elétrica em quilowatt-hora é igual a potência em quilowatt, tem que ser em quilowatt, viu? Porque senão a conta de energia ela dá um valor absurdo. Como assim, professor? Vamos supor aqui, ó, né? Não vamos supor, não, né? Vamos pôr na prática aqui, ó. Deu 1.212 quilowatt-hora aqui, né? Aqui é a outra variável, tempo, né? Tempo é em hora, ó, por isso que dá em quilowatt-horas. A unidade de medida da energia é quilowatt-hora, a unidade de potência dos equipamentos, né? Que você tem no cliente aí, na sua residência, né? Na indústria, na sua casa, é em quilowatt. E a que realiza trabalho, tá? E porque inclusive na indústria eles mensuram até a potência reativa e a potência aparente, que, né, até então nesse ponto aqui a gente não teve ainda essa teoria, essa aula, né? Pode até ser que o professor presencial já chegou nesse ponto aí, né? Eu sei que é porque são duas unidades, né? Lembrando aqui que é a unidade aqui do Jardim Colorado e de Jataí, né? E aí eu lembro que eu até perguntei, eu participei de um curso semana passada com o professor aí do Jardim Colorado, aí eu perguntei para ele, o Joãozeira, lá com os meninos lá da turma lá do Jardim Colorado, você já chegou em tensão alternada aí, né? E ele diz que já tinha iniciado, né? Mas ele não tinha, assim, iniciado os conceitos, né, matemáticos, né? Mostrando o que que é um fasor, né? Como que você faz o cálculo, né? Utilizando o ângulo, né? Os ângulos aí de defasagem das fases, né, da geração de energia que estão defasados. Cada fase, né, a fase A, B e C, elas estão defasadas em 120 graus uma da outra, né, fazendo 360 graus aí
do giro lá do gerador, né? E aí, ó, cada quilowatt-hora aqui, ó, ele vale 53 centavos. Então, calculando aqui ele inclui os impostos, tá? As outras casas decimais aqui, né? Aí, incluindo, vamos supor que tudo fosse o quilowatt-hora, deu R$ 644 essa conta aqui de energia, né? A uma taxa de 53 centavos, né? Né, aproximadamente o que cada quilowatt-hora. Então, como é que chegou nesse valor? Ele só pegou, né, que o individualmente aqui, né, que foi o consumo, né, 1.212 quilowatt-hora, que foi a energia, vezes, né, os 53 centavos. Eu vou pegar só os 53, só o bruto mesmo, sem os impostos aqui, ó. Deu R$ 642,33, 36 centavos aqui, né? Então, esse consumo de energia aqui é relativo a cada 1.000 pacotes de energia, ou seja, a 1.000 watts, eu cobro 53 centavos. Se fosse em vez de quilowatt, né, a cada 1.000, né, eu, eu, eu considerasse, por exemplo, watt aqui, né, e considerasse mais as três casas decimais, né, esse valor aqui, em vez de dar R$ 642, ele daria, quer ver, ó, deixa eu até escrever aqui essa conta, em vez de dar 642 aqui, ó, extrapolando para três casas, ó, aqui seria zero, né? Então daria R$ 642.360. Por isso que é para cada 1.000, né? Para cada quilowatt de potência, né? Não é para cada watt, não, porque senão ia dar um valor absurdo, né? Imagina, você pagar 642 mil, você compra uma casa lá na Aldeia do Vale, né? Num condomínio de luxo, no Portal do Sol um ou dois, tá? Então, né? A matemática ela é ajustada para, né, para esse tipo de raciocínio. Professor, mas eu sei que para eu saber o consumo de energia, que é a potência, eu preciso, né, da tensão que ele já tem aqui do circuito, né, a tensão de alimentação, e eu preciso da corrente elétrica. Só que aí você sabe que esse aqui é um circuito misto. A corrente chega nesse nó aqui, ó, ela divide, depois ela vem para cá aqui, ó, chega aqui é o nó A, que é o nó B, depois ela junta aqui, ó, supergênios ativar, ó, junta aqui e aí finaliza no circuito aqui, ó. Então, entenda esse circuito aqui como se fosse um, sei lá, um videocassete, um DVD, um Blu-ray aqui, ó, como se fosse um equipamento aqui. Então, para o sistema elétrico, ele vai enxergar esse equipamento aqui como uma única resistência elétrica, como uma única carga, tá? Então, é o objetivo primeiro aqui a gente achar essa resistência equivalente. Aqui, ó, a gente sabe que é uma soma algébrica, ou seja, é 15 mais 40, né? Que aí vai dar 55, né? 55 ohms aqui, ó, né? Aí 10 com 10 aqui dá 50 mais 5, 55. E aqui vai ficar o quê, ó? Vai ficar uma outra resistência, você pode fazer bonitinho. Lembrando, pessoal, que eu vou fornecer o a análise dessa atividade, todo bonitinho, digitado para vocês verem como que ela foi feita, o raciocínio passo a passo aqui, tá bom? Aqui a gente está fazendo aqui para a gente trabalhar o raciocínio, fazendo aqui na mão aqui. Então, 55, esse 25,
E a gente sabe que essa nova resistência equivalente que se formou pelo somatório dessas duas em série, né? Com essa, o R1 aqui, vai ser uma resistência em paralelo, né? Então vai ser o R1 com essa resistência nova de 55. Em paralelo, dois resistores, a gente sabe que é o produto pela soma, né? Então a gente montando aqui a equação aqui, né? Então vai ser 25, que é o R1, o outro resistor que é a soma desses dois aqui, né? O R2 e o 3, que é 55, né? O produto vai ser 55, né? 25 vezes 55, tudo, né? Essa multiplicação dividido pela soma dos mesmos valores, o R1 mais o somatório do R2 e do R3 aqui, que é 25 mais 55. Então, ó, aí depois que ele sai do módulo aritmético aqui, ó, aí tá vendo que ele colocou o parêntese, né? Porque ele faz o quê? A calculadora, ela faz primeiro o que tem vamos dizer assim, a prioridade, que é a multiplicação aqui, ó, ela faz essa multiplicação primeiro, e aí depois o valor dessa multiplicação, a segunda prioridade nesse caso aqui, é a divisão. E nisso, dentro do parêntese, que é, se eu não me engano, lá da matemática, eu tô, né, supletivo, tô pegando lá da minha professora lá do prézinho. A primeira prioridade nesse caso aqui, ó, é o entre parênteses, que é a soma aqui, ó. Então, ó, deu 17,18. Eu vou aproximar para duas casas depois da vírgula. Dá 17,19 ohms, tá? Então quer dizer que esses dois aqui, ó, o produto desse que é de 55, né, que foi a soma com o R1 e ele em paralelo aqui, ó, deu um novo circuito né, vamos desenhar aqui de ladinho aqui, ó, a fonte aqui, deu um resistor aqui, ó, de 17,19 ohms, mais um resistor 5 de 30 ohms, mais um resistor 4 de 40 ohms. Então vai ser o quê? Vai ser a soma desses resistores que faltaram aqui, ó. Então, assim, o sistema elétrico ele enxerga instantaneamente. Nós aqui que fazemos o cálculo, que é a simulação matemática, né? A gente tem que observar isso tudo para o nosso cálculo sair como se, né, fosse feito diretamente no sistema elétrico aí. Então, deu 17,19. Eu aproximei, tá? Mais 30, mais 40. Deu um resistor equivalente final aqui, né? Então, o último circuito aqui, ó, vai dar um resistor equivalente final de 87,19 ohms numa fonte contínua aqui, ó, de 220 volts. Agora sim, ó, eu vou conseguir calcular a potência desse circuito, porque sabendo a potência dele, eu vou multiplicar pela quantidade de horas para eu saber, né, quanto que deu essa conta aí, né? Quanto que saiu a conta desse equipamento, desse circuito aqui, né? Trabalhando por 3 horas. Então, a tensão é 220 volts, a corrente, né? Eu não sei. E professor, e agora, José? Porque a tensão eu sei que como ele reduziu o circuito em paralelo aqui, né? Ele é, ele está em paralelo com a resistência equivalente final, né? E, professor, agora ferrou. Como é que eu vou saber?
Você vai jogar lá na primeira lei de Ohm. Lembra que a primeira lei de Ohm, ela fala que a resistência elétrica é a tensão dividido pela corrente. Tá bom. Vamos lá, né? A tensão a gente tem aí que é 220 volts. A corrente a gente não tem. Ai, meu Deus do céu. E agora, José? O que que nós faz? A gente precisa também da corrente, professor. E agora? Quem poderá nos defender? É o Renan? É o professor Hipólito? É o professor Alão, cara legal? Quem? Spectroman, né? Quem que vai poder nos defender? Pessoal, lembra que eu até numa aula, né? Numa aula aqui, eu falei que essa fórmula aqui de potência, ela pode ser unida com essa fórmula aqui da resistência da primeira lei de Ohm e a fusão, né? Não vai confundir com a fusão lá do Goku lá não, né? A fusão das duas vai dar uma outra fórmula, né? Por exemplo, eu não tenho a corrente elétrica, mas eu tenho o valor da resistência. Você concorda que nesse circuito final eu só tenho a tensão e eu só tenho a resistência elétrica final, não é verdade? É, professor, é verdade. Então eu vou juntar essas duas equações aqui, ó, a lei das potências elétricas com a primeira lei de Ohm e eu de forma em que eu utilize só o valor da tensão do circuito e o valor da resistência. É verdade, professor. Como que eu posso fazer isso, né? Aí, o que que você vai fazer, ó? Da primeira lei de Ohm, se você isolar a corrente elétrica, ó, passando a corrente elétrica para o outro lado aqui, ó, a resistência, você vai chegar à conclusão que a corrente elétrica é igual ao valor da tensão dividido pela resistência. Guarda essa informação. Beleza. A fórmula da potência elétrica fala que a potência, né, é calculada pelo valor da tensão e a corrente que flui no circuito. Não é verdade? É, professor, é verdade. Aí, o que que você vai fazer? Aonde tem a variável que você não tem, né? Você vai substituir pelo equivalente à fórmula. Ah, entendi. Então, potência, professor, vai ser a tensão. No lugar da corrente, eu vou colocar que é tensão a corrente não é a tensão dividido pela resistência? Isso mesmo. Ah, professor, então quer dizer, vai, tensão vezes tensão é tensão ao quadrado. Então, eu posso achar pela tensão ao quadrado dividido pela resistência elétrica, que é a resistência equivalente, né? E a tensão é a tensão de alimentação desse circuito aqui. Olha, o miserável é um gênio, né? Então, aí lembra que até numa aula aí, que foi até que eu deixei gravado aí para vocês, né? Aí tem a fórmula, você pode achar a potência clássica, né? Tensão vezes a corrente. Você pode achar por essa daqui, né? Que é a tensão ao quadrado dividido pela resistência. E você pode achar por essa outra aqui, que é a potência. Deixa eu desenhar aqui do outro lado. A potência. Opa, a potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado, tá? Que se diferentemente, né? Você aqui, ó, em vez de substituir a corrente, você substitui a tensão, né? Que a tensão, se você jogar aqui, ó, a tensão vai ser a resistência vezes a corrente elétrica, tá? Se você isolar em vez da corrente, isolar o valor da tensão, né? Joga a corrente para lá. Então, ó, no lugar da tensão, você vai pôr o quê? Resistência vezes a corrente, que vai dar corrente ao quadrado. Então, em resumo, você pode achar, né, a potência pelo valor da tensão elétrica e da corrente. Você pode achar pelo valor da tensão e da resistência ou da impedância, né? E você pode achar pelo valor da resistência e da corrente junto. Ah, professor. Não, agora vai. Agora vai o negócio, professor. Então lá, ó, 220 volts.
ao quadrado, dividido, eu achei, né, aproximado aqui, ó, 87,19 ohms aqui. Então, a potência que foi consumida por esses, que é consumida por esse circuito, né? Na hora que você liga ele, né? Na hora que você dá o start, vamos lá, vamos calcular aqui. Falta 10 minutos aqui, vou ver se dá pelo menos para a gente iniciar lá a análise do exercício 6 aqui. Ó, tensão ao quadrado, né? 220 ao quadrado. Tudo isso, né? Dividido por 87,19. Olha, ó, deu 555. Vou deixar duas casas depois da vírgula, ó. 555, como aqui é 9, então eu vou aproximar para o maior valor aqui. Então, em vez de 9 aqui, de 10,10 vai ser 0,11 aqui, ó. 0,11 watts, tá? E aqui que tá o pulo do gato, ó. Então, na hora que eu ligo esse equipamento aqui, né, que é a união dessa associação mista, né, em paralelo, em série aqui, né, eu vou ter o consumo, né, enquanto ele estiver ligado, a cada segundo eu vou ter o consumo aqui de 555 watts, né, 555,11 watts. Só que a concessionária, ela monetiza a cada quilowatt, a cada pacote de 1.000, tá? Então, como é que você vai fazer? Você vai converter para quilowatt. Converter para quilowatt, por exemplo, eu transformar esse valor, lembrando que quilo é igual a 10 à terceira, ou seja, 10 ao cubo. Quando eu faço essa conversão aqui, movendo a vírgula, vocês vão aprender um método prático aqui, né? Esse método prático aqui, ó, os professores senins lendários aí, ninja legendário aí, lá da Católica, né, da Universidade Católica, me ensinaram aqui. Quando você pega esse número aqui, não importa o número, e diminui ele, ó, você concorda comigo que eu estou diminuindo, eu estou pegando a vírgula aqui, ó, ele era 555, você concorda que agora ele é 55? Agora eu movi ele, ele é 5,5? Se eu pegar essa vírgula e diminuir o número, eu vou estar aumentando o expoente. E para cada casa que eu diminuo o número, eu aumento um. Então, vezes 10 a um, vezes 10 ao quadrado, vezes 10 ao cubo. Ah, então quer dizer que a potência é igual a 0,55511 watts. Beleza. E aqui, professor? A watts não, ó, eu já errando aqui, ó. Errou feio. Aqui, ó. Quilowatt. Agora sim, professor, agora vai. Professor, nós termina até o final do ano esse exercício? Com certeza. Então, ó, agora sim eu vou poder aplicar a fórmula. Vou até escrever de vermelho, para a gente ver melhor. Nossa. Professor, na hora de piada não, professor, pelo amor de Deus. Ó, energia é igual a potência, né? Potência em quilowatt, 0, bota todas as casas, viu? 55, 11 aqui, né? Quilowatt, vezes o tempo. Foi 3 horas, né? Então, vezes 3 horas. Então, a energia vai ser o quê? Vou até aproveitar aqui, ó. Vezes. Não, professor, quer que o senhor faça do jeito que você está fazendo aí. Tá bom. 0,55511 aqui, né? Vezes 3. Ó, e deu 1,6 real, né, professor? Não, ainda. Professor, pelo amor de Deus, tira o pé da minha janta, professor.
1,66533 quilowatt-hora. Isso aqui é o consumo, isso aqui é o que apareceria se no mês você consumisse esse valor aqui, né? Obviamente, nunca isso vai acontecer, tá? Então eu consumi 1,66, né? 1,60, se a gente aproximar, né? Se a gente fosse em preciosista aqui, eu consumi mais que 1 quilowatt, né, professor? Eu consumi aproximadamente, aproximadamente 1,60. Nossa, professor, essa letra é sua, vou te dar um caderno de caligrafia, pelo amor de Deus. 1,60, aproximadamente 1,67 quilowatt-hora. Pera aí, se um é 36 centavos, então 1,6 vai dar, né, a metade disso aqui, mais ou menos, 7 aqui, né? Eu vou ser preciosista, eu vou usar esse valor aqui, ó. É só você pegar o valor de energia e multiplicar, né? Você poderia fazer uma regra de 3, mas a regra de 3, basicamente, é você multiplicar esse valor aqui, ó, vezes o valor do quilowatt-hora. É isso que o algoritmo lá da Enel, né, faz. Então, 0,36 centavos. Olha aí, deu aproximadamente, ó, deu na prática aqui, ó, 0,5995518. Agora sim, né? Reais, né, professor? Isso. Se eu fosse preciosista aqui, ó, vai dar aproximadamente 60 centavos, ou 0,6 reais, mais conhecido como 60. Aleluia! Quem me ouve bate palma. Ah, professor, então quer dizer que esse trampo todo só para saber que eu gastei 60 centavos? É isso mesmo. Meu Deus, professor, graças a Deus existe esse tal de sistema escada aí, que o senhor não comentou nessa aula, né? Seu, que sistema é esse, professor? O que que o senhor está falando aí? O senhor está ouvindo vozes? Não, é porque eu falei desse sistema lá na aula anterior, antes de eu entrar aqui com vocês, e aí eu buguei a mente aqui, né? Então o sistema ele vai, né? O sistema lá, os programas, né, o sistema computacional, ele faz esse cálculo aqui, e aí, teoricamente, se eu tivesse usado, né? Usei por 3 horas e vai me custar aproximadamente 60 centavos aqui. Lembrando que os outros valores aqui vai ser incluído aqui se eu tivesse mais casas aqui, né? Seria o ICMS, PIS, COFINS, né? Os encargos sociais. Pessoal, então infelizmente não deu para a gente analisar o exercício 6 e montar o exercício 7. Então, na aula do dia 11 aqui, né? A próxima aula nossa. Isso, a do dia 11, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer análise desses dois últimos exercícios, do 6, do exercício 7. Esse daqui ele é um pouquinho trabalhoso, tá? E aí, nas outras duas aulas, né, eu peço vocês que assistam lá as aulas extras aí na aba Biblioteca do Professor Paulo, tá? E aí vocês para ter, né, para ter a base matemática, para vocês entenderem o que que eu vou falar nas últimas duas aulas, que é análise do exercício 1, tá? Lá da atividade da SAP 2, tá? E análise do exercício 2 da atividade da SAP 2. E esses dois últimos, eles falam de circuitos de tensão e corrente alternada. Beleza? Alguma dúvida aí, galera? Uma pergunta aí?
Jonathan, Leandro e Não, tá de boa, beleza? professor. De boa? Então tá, pessoal. Fica com Deus, tá? Foi um prazer aí ministrar aula para vocês, tá? A gente se vê na próxima aula. Falou.